Então, vamos lá. Bom, pessoal, na tarde de hoje, então, nós vamos dar início a um conteúdo. Deixa eu só formatar aqui meu apresentador de slides, um minutinho. Pronto. Então, nós vamos trabalhar com vocês o primeiro modelo de regressão, que é o modelo de regressão linear, que classicamente é descrito como uma estratégia analítica para quando nós temos duas variáveis contínuas. Nós vamos ver que isso nem sempre é necessário, mas vocês vão ler e muitas vezes encontrar essa descrição nesse tipo de modelagem. Além da regressão linear, é muito comum também os métodos de correlação para discernir inicialmente a diferença, né, entre correlação e regressão. Afinal, regressão é o nosso foco principal. A correlação, ela nos dá a associação entre as variáveis, nos dá a força da associação. Diferentemente dos modelos de regressão, a regressão linear, na verdade, como todos os modelos, e diferentemente da correlação, ela tem como objetivo predizer uma variável em relação a outra. Por que eu estou falando de correlação? Porque, na verdade, são basicamente o mesmo modelo, elas são realizadas de uma maneira, porém com diferentes interpretações. A gente vai ver que, inclusive, no output, né, na saída do comando de regressão linear, nós teremos automaticamente a regressão, a correlação. Quando nós fazemos regressão, o primeiro passo é rodar um gráfico de dispersão ou scatter plot. Nesse gráfico nós temos a variável x, que é a independente no nosso eixo x, e no eixo y a variável dependente. Nesse caso específico, nós queremos saber se a quantidade de placa, que está aqui definida por IPV, que está no eixo x, ela é capaz de predizer uma mudança na gengivite, que é expressa aqui nesse caso específico através do índice de sangramento gengival, ou ISG. Cada ponto nesse gráfico é uma observação. Nesse caso, corresponde a um paciente. E vejam que esse ponto é a junção dos dois valores, no caso dessas duas variáveis. Nada mais é do que a transposição de uma tabela para um desenho gráfico. Então, se nós imaginarmos que, se nós tivéssemos uma associação perfeita, nós teríamos uma nuvem de pontos, como está aqui, porém, formando uma linha reta. Nós vamos voltar a isso logo mais adiante. Mas este gráfico nada mais é do que a transposição de uma tabela como essa. Esse aqui, se não me engano, é um exemplo do próprio livro da Betty Kirkwood, que tem um capítulo sobre regressão linear que é muito bom, onde nós temos um número de identificação de cada paciente, o peso e o volume plasmático em 8 homens saudáveis, para tentar verificar se existe uma associação entre volume plasmático e peso. Essa tabela pode ser ilustrada através de um gráfico de pontos, né, ou de dispersão, como é esse aqui, onde cada um desses pontos que vocês estão vendo representam uma pessoa, que é exatamente a mesma coisa que está na tabela. O coeficiente de correlação, ele foi
idealizado e estudado por Karl Pearson, que é o mesmo Pearson do aqui quadrado, e o coeficiente de correlação, ele é um número puro, sem unidade de medida, que indica a força ou a intensidade da associação entre duas variáveis contínuas. O símbolo é o R, e ele varia de -1 para +1. Valores negativos indicam uma correlação inversa, ou seja, à medida que x aumenta, y diminui, e valores positivos indicam correlação direta. À medida que x aumenta, y também aumenta. Então, se nós olharmos esses exemplos de dados, né, nós vamos ver que ali no gráfico A, nós temos o que seria uma correlação perfeita, onde os pontos, uma linha perfeita por sobre o gráfico, consequentemente o R, que seria calculado, esta nuvem de dados seria igual a 1. À medida que a variável x aumenta, a variável y também aumenta. Ao contrário, uma linha perfeita, porém de relação inversa, nos daria um R igual a -1. À medida que x aumenta, aqui no gráfico B, y diminui. Nesses outros exemplos, nós vemos correlações iguais a zero, onde nós vemos uma nuvem de dados totalmente indefinida, né? Não existe correlação alguma nessas variáveis, tanto no gráfico C quanto no gráfico F. E aqui nos gráficos D e E, exemplos mais realísticos de eventos biológicos, onde nós temos uma variabilidade grande e jamais teremos uma linha perfeita, como nos exemplos A e B, ilustrando correlações de 0,8 e 0,6. Existe uma classificação, e isso é feito através de cálculos, né? Nós estamos aqui vendo apenas já os resultados e como que se interpreta isso, nós não vamos ver cálculos de correlação. Logo mais a gente vai entender um pouquinho sobre regressão linear, mas o fato é que o importante é nós compreendermos e indicarmos, e não olharmos fórmulas desses modelos. Tá? E esses coeficientes de correlação possuem diferentes formas de interpretação e até mesmo algumas classificações para a sua avaliação, como essa que está aqui projetada, onde se pode definir ou fazer uma avaliação, de acordo com os coeficientes, dentro da força de associação. Então, obviamente, um coeficiente de correlação igual a 0 seria uma correlação nula, mas aqui existem alguns pontos de corte que podem ser definidos como fraca associação ou correlação, regular, forte, muito forte e perfeita, chegando até 1. Independentemente se é positivo ou se é negativo, nós podemos ter essa classificação de avaliação da força da associação através da magnitude do coeficiente R. Voltando ao nosso exemplo, o R de peso e volume plasmático foi calculado e é igual a 0,49. Então, aí sendo considerada uma correlação regular. Como todo e qualquer parâmetro estatístico, nós também podemos calcular um valor de P para a probabilidade do acaso. Então, aqui é o output do SPSS para um coeficiente de correlação. Ali está o coeficiente de correlação calculado, foi de 0,49. E também vamos ter um erro padrão e um valor de P, que aqui está de 0,22. Então, não somente o coeficiente de correlação vai ser interpretado, mas também vamos ver se ele é estatisticamente significante ao nível de significância de 5%.
Então, nesse caso, o coeficiente de correlação, ele não somente é um coeficiente baixo, de 0,49, e, além disso, ele é não significativo. Então, nós diríamos que não existe correlação significativa entre peso e volume plasmático em homens, segundo esse estudo, uma vez que o P é não significativo. Tá? Existem, para todo e qualquer modelo analítico, pré-requisitos ou pressupostos para que a gente possa utilizar, e isso não é diferente na correlação. Então, os pressupostos para o uso da correlação são principalmente que os valores de P para o R serem calculados e válidos, a gente tem que ter as duas variáveis, x e y, com distribuição normal. Então, aí, mais uma vez, a importância de avaliar e testar a normalidade de duas variáveis quantitativas contínuas para poder rodar uma correlação. A variação dos valores de x para cada valor de y deve ser sempre a mesma. Isso se chama homocedasticidade. Como que avaliamos e o que é homocedasticidade? Bom, como que eu sei? Basicamente, se avalia o gráfico de dispersão antes de realizar a análise. Claro que nós já vimos como testar a normalidade, então nós vamos testar a normalidade e vamos, a partir da visualização dos gráficos, do gráfico de scatter plot, ou de dispersão, ver se os pressupostos não são satisfeitos, nós teremos nuvens de pontos que formam uma elipse ou que não formam uma nuvem com uma tendência linear. Por exemplo, aqui, né, estamos vendo em G e em H, nuvens de dados que certamente não possuem uma tendência linear de associação. Nesses casos, como a correlação é um modelo linear, nós não podemos utilizar correlação de Pearson. Então, muito cuidado quando vocês rodarem gráficos de dispersão e vocês obtiverem determinadas formas ou tendência de ausência de linearidade nessas relações. E também valores influentes, como esses que vocês estão vendo em destaque, que estão fora da maior parte de dados ou da nuvem de dados, que nós vamos ver também com mais detalhes. Nessas situações, qual é a saída se alguém realmente quiser utilizar correlação para demonstrar a força de uma associação? A saída é usar uma correlação não paramétrica, que se chama correlação de Spearman, e não mais correlação de Pearson. Ela segue o mesmo raciocínio lógico, né? Porém, a interpretação é um pouco diferente, porque ela vai utilizar o ranqueamento das observações, como todo e qualquer teste não paramétrico ou teste de ranqueamento. Então, ela também é chamada de correlação de ranqueamento. E ela pode ser utilizada para variáveis categóricas e não somente contínuas, como nós estávamos falando anteriormente, né? Então, a gente sempre lembra que a interpretação é a mesma, o coeficiente ele vai de -1 a +1, passando por 0, a interpretação é a idêntica, porém, os cálculos são feitos a partir dos ranqueamentos, né, das observações e não entre as observações propriamente ditas. Então, isso era o que mais importava sobre correlação, e nós, de imediato, vamos passar para a regressão linear. Do que se trata uma regressão linear? Na verdade, esse conceito, inclusive, se aplica basicamente a todos os modelos generalizados que nós vamos ver, que são equações, como eu já tinha comentado na parte da manhã. A regressão linear, no caso, ela vai ser utilizada para estimar uma linha reta que melhor descreva a associação entre as variáveis. Se chama Best Fitting Line. Então, com isso, nós vamos ter uma equação da reta que melhor descreve a associação, no formato de y igual a mais bx.
onde y é a variável dependente, o nosso desfecho principal, x é a variável independente, a é uma constante, e b é o nosso principal resultado da regressão, que é o coeficiente de regressão linear, ou chamado também beta. E como eu comentei anteriormente, a regressão linear serve para predizer uma variável em relação a outra. Lá nos primórdios das vidas de vocês, no primeiro grau, vocês aprenderam equações de primeiro grau, que é uma equação de uma reta, no formato y igual a A mais ou menos bx. Vamos tentar recordar um pouquinho esses conceitos, porque uma vez entendido uma equação de reta, a gente entende regressão linear. Então, em uma reta, né, aquela velha história, basta dois pontos serem unidos que eu tenho uma reta. Numa reta perfeita, como essas aqui, fica fácil de entender todos os pontos que passam por cima dessa reta. Então, neste gráfico de x e y, eu facilmente consigo escrever a equação. Então, vejam que a ordem é, a partir dos dados, se desenha a reta, e aí, a partir disso, se escreve a equação dessa reta. Né? Então, quando nós pensamos numa reta perfeita, y assume um valor fixo para cada valor de x. Então, vejam lá. Aqui eu tenho a tabela de dados. Deixa eu mudar aqui. Então, eu tenho a tabela de dados de x e y. Quando x é 0, y é 10. Então, vejam lá, eu vou ter um ponto que passa bem no eixo y, quando x é 0, é exatamente no eixo y, e o ponto é 10. Quando x é 1, y é 8. Então, eu venho aqui para o x, quando x é 1, y é 8. Quando x é 2, y é 6. Então, vejam que a ação é sempre a mesma no eixo x, ou melhor, no eixo y. Tá? Então, aqui está uma linha vertical, a variação de 2 a cada uma variação de unidade em x. Oi, amiga, eu acho que você... Então, quando eu quiser escrever a equação, eu vou pegar a unidade de mudança em x, gera beta unidades de mudança em y. Então, eu posso dizer que y é igual a A, que é o intercepto, ou intercept, que equivale ao valor de y, aonde a minha reta corta o próprio eixo y, então é igual a 10. O sinal aqui é menos, porque à medida que eu mudo a minha variável x, a minha variável y diminui. Então, é 10 menos 2, que é as unidades que eu mudo em y com uma mudança de unidade em x. Então, neste caso, que é uma reta perfeita, y é igual a 10 menos 2x. Tá? Claro que em eventos biológicos, isso nunca vai acontecer.
porque eu tenho a possibilidade de infinitos valores que y pode assumir para um mesmo valor de x. Então, para uma idade, por exemplo, de 60 anos, pode-se ter um número de dentes perdidos igual a 1, ou 2, ou 10, ou 20, ou 28, ou 32, se eu quiser estudar a associação entre idade e perda dentária. Então, o que nós temos em eventos biológicos, e aí eu volto ao exemplo do IPV e do ESG, é uma nuvem de dados, nunca é uma reta. E o meu objetivo com a regressão linear é estimar qual a melhor reta. Eu posso ter uma reta que passe em vários sentidos, e qual dessas infinitas retas é aquela que melhor explica a relação entre as duas variáveis que eu estou analisando. Então, no modelo de regressão linear, existe um componente da equação que é visível, que é o erro, né? Que são os desajustes do que seria uma linha perfeita para essa nuvem de dados. Então, ela vai ser ajustada, essa equação, para uma linha reta padrão, ou seja, ajustada para os desvios que nós chamamos UE, tá? Ou que nós logo veremos também como calcular este E. Então, a reta vai representar o comportamento médio dos valores de y à medida que x muda. Então, aqui ilustra muito bem que eu posso ter, em cima de uma reta de regressão, né, imaginem uma nuvem de dados aqui, eu posso ter, neste ponto aqui que está exemplificado na reta, uma distribuição infinita de pontos. Vejam aqui, a mesma coisa nesse ponto, ou em qualquer ponto em cima da reta, eu vou ter uma distribuição infinita de possibilidades, né? E que o meu modelo de regressão vai dizer que essa é a melhor reta. E como é que isso é feito? É pelo método dos quadrados mínimos, ou least squares. A reta, ela vai ser estimada a partir das menores distâncias entre os valores observados, que aqui estão nos pontos, até a própria reta. Então, aqui, de novo, é o exemplo do body weight e do plasma volume, e essa é a melhor reta que descreve a associação entre essas duas variáveis. Por quê? Porque através de um método matemático, né, do least squares, ele me diz que essas distâncias entre cada ponto e a reta são as menores distâncias possíveis que eu posso encontrar nesta nuvem de dados. Tá? Tem alguém com o microfone aberto aí fungando o nariz, gente. Por favor, com seus microfones. Então, o coeficiente de regressão, mais uma vez voltando à interpretação da equação, ele vai indicar que para cada unidade de mudança em x, existe beta mudança em y. Né? Ou seja, para cada acréscimo de uma unidade em x, existe beta de mudança em y. Por exemplo, a relação entre percentual de sítios com placa e sítios com gengivite foi calculada com um beta igual a 1,04. Vamos ver a equação da reta. A reta desenhada. Então, inclusive, eu posso botar o nome das variáveis nas
onde consta y e onde consta x. Então, ISG igual a menos 0,14 mais 1,04 IPV. Certo? Então, o que isso significa? Significa que a cada 1% que eu aumento de placa, existe 1,04% de aumento na gengivite. Aqui nós estamos vendo um exemplo real de como placa prediz sangramento gengival. Tá? Então, sempre esse é o raciocínio. Se eu mudo uma unidade na minha variável independente, ou seja, se eu mudo uma unidade em x, quantas unidades mudam em y? Beta. É o valor de beta que muda em y. Então, o beta me dá a magnitude, né? Voltando ao exemplo, aqui, quando eu mudo uma unidade, quando eu dou um passo em x, eu mudo beta em y. Se eu der mais um passo, eu vou ter mesma mudança de beta. Se eu der mais um passo, eu vou ter que foi estimado pela minha equação. Pausa para perguntas. Todo mundo entendeu beta? Sem nenhuma exceção, é impossível. Alex, Oi. a regressão linear, ela é utilizada para... Vamos combinar o seguinte, só fala o seu nome. É a Natália de novo. Tá. A regressão linear, ela é utilizada para variáveis contínuas. Sim. Sempre. Se for outro tipo de variáveis, aí a gente utiliza outro tipo. Ou não? Nós já vamos chegar no, assim, um por um dos pressupostos, tá? Mas, sim, o primeiro e principal pressuposto é que a variável dependente tem que ser contínua. Tá. Sim. Obrigada. Oi, Alex. Tu Oi? me escuta? Sim. É David, tu já deve conhecer o sotaque, né? Sim, sim. Eu queria perguntar se com esse erro, com o erro da equação, tu consegue logo calcular a covariância? Se com o erro, na verdade, o erro nós já vamos ver, tá? O erro se chama o erro que nós calculamos, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Vou adiantar um pouquinho, a gente já vai. São os resíduos, tá? Então, o erro que eu quis dizer aqui, que eu vou já mostrar para vocês, nos outputs e nos gráficos, se chamam resíduos, tá? Então, não tem relação direta com covariância. Covariância é quando nós formos ver que nós vamos fazer modelos multivariados, e aí tu vai ter covariância de várias variáveis. Mas a partir do erro eu calculo a covariância, né? Basicamente, sim. A variância vai ser dada porque quanto maior a dispersão da nuvem, dos pontos, obviamente tu vai ter mais dificuldade de passar uma reta ali, né? E tu pode vir a ter mais variância, que, em outras palavras, é mais incerteza sobre a tua reta. Tá, e eu tenho uma última pergunta, porque eu sei que existe um método de Ordinary Least Square Regression, tu sabe?
tem alguma diferença com a regressão linear simples ou Não, são parecidas? ordinary least squares, pelo que eu entendo, é o método dos quadrados que ordinary, na verdade, é comum, né? Seria standard, regular. Na verdade, provavelmente isso que tu deve ter lido. Ordinary, tá? Least squares. É o método de least square comum. E aí nós vamos ver depois em outros modelos, né? Como, por exemplo, o modelo logístico, o modelo exponencial, que não é um ordinary, é um outro tipo de modelo, tá? Tá, muito obrigado. Então, se eu fizer um exemplo aqui com vocês, um exemplo... vou pegar um exemplo endodôntico, né? Eu sei que tem uns endodontistas por aí. Mas digamos que eu veja... que eu tenha um estudo de tratamento, tá? Que avaliou o percentual de fechamento de lesão periapical. Então, fez lá a radiografia antes e fez a radiografia depois, botou as duas radiografias num software e calculou um percentual de fechamento da lesão apical. Consequentemente, pode ser uma variável de 0 a 10, de 0 a 100, perdão, contínua, quantitativa contínua, né? Vai ter casos que vai fechar 50%, outro 51%, outro 90,4%, outro 1,6%, outro 0%, outro 100%. Então, essa é a minha variável dependente, é o desfecho, ok? Tá bom? E aí, eu tenho na minha variável independente, ou seja, no X da minha análise, o tempo que eu deixei um curativo de memória, um curativo de cura, né? Então, instrumento de memória, um curativo de demora. Então, eu tenho lá, em dias, posso ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 7, 14, 21. Imaginem essa hipótese de que eu posso ter até 30 dias de curativo, de demora. Então, eu tenho duas variáveis quantitativas e eu quero predizer o percentual de fechamento da lesão apical de acordo com o tempo que eu deixei o curativo em dias. Exemplo típico que eu posso rodar uma regressão linear. Ok? E aí, se eu tenho um beta igual a, digamos aí, um beta igual a 9. Quem que saberia, quem poderia abrir o microfone e dizer para mim como eu interpreto um beta igual a 9 para esse estudo? Vamos lá. Pode ser a Natália, não pode ser o Davi. Tem que ser quem não falou ainda. Eu vou arriscar. Quem é que está falando? Carolina Troian. Fala, Carolina. Tá, eu imagino que seja assim, ó. Beta igual a 9 seria dizer que a cada dia que a medicação fica a mais, o percentual de reparo aumenta em 9%. Perfeito. Então, o beta, e aí é onde eu queria chegar. O beta, ele, diferente do coeficiente de
correlação que nós vimos, o beta pode assumir qualquer valor infinito. E ele tem uma unidade de medida. A unidade de medida do beta é a mesma unidade de medida da variável dependente, que nesse caso é percentual de fechamento da lesão. Digamos que, vou mudar o exemplo, digamos que agora a gente tenha bolsa periodontal, profundidade de sondagem periodontal medida em milímetros. Então, um estudo periodontal fez lá, mediu profundidade em toda a boca do paciente, fez a média da boca do paciente. Então, vão ter pacientes que vão ter profundidade de sondagem média de 2,1 milímetro, 2,2, 3,1, 5,9, né? De 1 até 10, com números fracionários, inclusive, porque é uma média da boca de todos os dentes. Então, minha variável é uma variável quantitativa contínua. E aí, eu quero ver se as pessoas mais velhas, ou a idade, tem relação com a profundidade de sondagem. E aí, se eu disser para vocês que o beta é igual a menos 0,5, quem é que interpreta esse beta? Me ajuda. Variável y, profundidade de sondagem em milímetros. Variável x, idade. Beta igual a menos 0,5. Quem é que se voluntaria aí? Vou sortear um nome aqui aleatório, hein? Vamos ver quem é que tá aí. Só não posso pegar os conhecidos, é sacanagem, né? Vamos lá, quem é que vai falar aí? Vou chamar o Martim aqui para dizer um número. Ninguém se voluntaria? Vou eu de novo. Vamos lá, então, me ajuda, já que tá todo mundo cagado aí. Não, eu só fiquei com dúvida em relação à variável x, é a idade. Idade. E ela vai numa progressão de ano em ano. Perfeita colocação. A Carolina vai dar aula para vocês a partir de agora, porque ela está captando tudo. O beta, ele não só depende de y, que ele vai assumir a unidade de y, mas ele depende da unidade de x. Eu preciso conhecer a variável x e em que unidade ela muda. Então, nesse primeiro exemplo, Carolina, eu vou te dizer que a idade está em anos de vida. Tá. Então seria dizer que a cada ano de vida diminui a profundidade de sondagem em 0,5. 0,5 milímetros. Milímetros, exatamente. Perfeito. Diminui, né? Porque é menos 0,5. Perfeito. Vejam que se eu disser para vocês que agora a idade não mais é em anos, mas é em meses, o que muda? Muda muito, porque se eu disser que é um mês, e eu tenho... Porque daí, em um ano vai ser 12 vezes 0,5. Exatamente. Então, a Carolina também já entendeu que o beta ele pode ser multiplicativo ou dividido. Eu posso fazer cálculos. Bom, se eu tenho um ano, bom, a cada ano, a profundidade de sondagem reduz 0,5. E se eu quiser pensar em uma década de vida? Bom,
se eu tenho aqui, ó, uma equação, se eu multiplicar o beta não mais por uma unidade, mas se eu multiplicar o beta por 10 unidades que eu mudo, eu vou ter em y 10 vezes o beta. Então, nesse caso ilustrativo, se eu pensar em 10 anos que mudam, a mudança em y vai ser 10 vezes menos 0,5, ou seja, menos 5 milímetros. 5 milímetros de profundidade de sondagem, gente, para quem tem alguma noção de periodontia, é gigantesco. Muita coisa. Então, vejam que um beta de 0,5, ele pode ter um impacto clínico gigantesco. Na dependência do quê? Na dependência da unidade de medida do meu x e do meu y. Então, um beta, o número do beta ser grande ou ser pequeno, ele não necessariamente indica se tem ou não tem relevância o meu beta, porque isso está na dependência de eu saber que unidade de medida eu tenho nas variáveis x e y. Por exemplo, tem variáveis y que variam de 0 a 1000. Então, nessas variáveis que y tem uma grande margem de variação, o meu beta vai ter que ser um valor alto para ele ter algum impacto. Variável que tem uma gama de valores menor, o meu beta sendo pequeno, ele vai poder ter, sim, um impacto clínico ou um impacto relevante. Tem que entender isso para entender regressão linear. Alguém mais tem dúvidas? Não? Muito bem. Então, vamos adiante. Além do coeficiente de regressão, que é o beta, o modelo least squares, ele também calcula um R ao quadrado, que indica a proporção total da variação da variável dependente, que é explicada pela variável independente ou pelo modelo de regressão em si. Então, eu consigo, a partir de um modelo de regressão, explicar em qual proporção o meu fenômeno que está sendo estudado pela variável dependente consegue ser explicado pela variável independente ou pelas variáveis independentes que eu vou colocar lá no meu modelo, que afinal nós logo veremos que nós vamos começar a pensar em muitas variáveis independentes. Como que é o resultado ou o output do SPSS para um modelo de regressão linear? Para quem não conhece ainda o SPSS, comecem a se acostumar que o SPSS ele dá uma gama de informações que muitas vezes são, inclusive, desnecessárias, tá? Que é o caso já aqui que eu vou começar a mostrar para vocês. Então, ele começa lá dizendo qual é a variável que entrou no modelo. Nesse caso aqui é só IPV, que é um modelo univariável, ou um modelo simples. Logo mais, ele vai ter um sumário do modelo, onde nós temos um R. Esse R nada mais é do que o R de Pearson, como eu disse para vocês, que vem automaticamente. Então, vejam que o R de Pearson é 0,83. Existe uma forte associação entre placa e gengivite.
Logo do lado, o R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado, que é o que nós vamos realmente prestar atenção, porque nós vamos, logo mais, fazer modelos múltiplos. E aí nós temos que olhar para o R ao quadrado ajustado. Então, é 0,67. O R ao quadrado também, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais o meu modelo explica o fenômeno que está sendo estudado. Então, vejam que um modelo que inclui apenas placa como variável independente, sendo associada à gengivite, eu já tenho um R que equivale a 0,67. Em outras palavras, dá para dizer que placa explica 67% do fenômeno gengivite. Isso é extremamente raro em modelos realísticos na área biológica, tá? E em odontologia, particularmente. Os R's ao quadrados de modelos que normalmente a gente faz chegam no máximo a 0,2, 0,3. O que é um pouco triste, porque mostra que a gente consegue explicar no máximo 30% dos eventos biológicos que nós estudamos com os nossos modelos, né? Vai ter uma tabela de ANOVA, mas o que a ANOVA tem a ver com regressão linear? Tudo a ver, é o mesmo modelo. E a significância do modelo é dada por uma tabela de ANOVA, que nesse caso, vejam ali, SIG, que é significance, nem aparece o número. O modelo é altamente, porque pode acontecer de um modelo ser tão ruim que ele pode vir a ser não significativo, ou seja, as variáveis que você está estudando não tem nada a ver com o evento ou com o desfecho de interesse, o que não é o caso aqui, né? Então, nós temos aqui, assim, mais destaque, isso que eu falei para vocês, e a última tabela, deixa eu voltar aqui, que é a tabela dos coeficientes, né, que é a tabela mais importante, que vai nos dar exatamente o valor do coeficiente, que nesse caso, IPV, o beta para IPV é 1,038, nós já tínhamos visto, né, que é 1,04, que eu arredondei, e vejam que aqui também temos o valor da constante, que é menos 0,14. Tá? Junto com esse beta, nós temos aqui um erro padrão do coeficiente. E se nós temos um erro padrão, nós também podemos calcular um intervalo de confiança. Então, também podemos pedir para o SPSS reportar aqui o intervalo de confiança do beta. Ora, mas o que é o intervalo de confiança do beta? Como é que eu interpreto esse intervalo de confiança do beta? Como nós vimos de manhã. Bom, na minha amostra, eu encontrei um beta igual a 1,04. Mas se eu quisesse extrapolar a relevância clínica ou a magnitude de efeito desse beta, eu teria que ter um intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança for pequeno, significa que o meu coeficiente ele é bastante confiável, extrapolável e próximo de uma associação que, se eu tivesse analisado toda a população com placa e gengivite, quanto que eu teria de aproximação do meu beta para esse beta real da população. E, por fim, nós vamos ter um P para o beta, se ele é ou não significativo, se eu consigo predizer de forma estatisticamente significante uma variável em relação à outra. Então, com isso que tem aqui, eu consigo desenhar a equação da reta, né? Começando com menos 0,14 mais 1,04. Então, é dessa forma que a gente consegue até escrever uma equação da reta com o output do SPSS. Aqui é um outro exemplo do livro da Betty Kirkwood, da relação entre pressão e idade em mulheres com uso de reposição hormonal.
Então, vejam que agora eu tenho uma variável y, que é pressão sistólica, tá? E uma variável x, que é a idade. E uma nuvem gigantesca de dados, porque esse aqui é um estudo a partir de mais de 1000 observações. E aqui já é dado, então, a melhor reta que descreve essa nuvem de dados. Não é uma reta totalmente inclinada, né? Quanto mais inclinada essa reta, mais próxima da perfeição eu teria, né? Isso é chamado de slope, ou inclinação da reta, tá? Que é dada pelo coeficiente. E vejam que aqui, no caso, o coeficiente é 0,44. Está lá embaixo a equação. 105,7 é a constante, que é onde a reta cruza o eixo Y, mais 0,44 de idade em anos. Então, aqui, eu posso dizer que a cada ano eu tenho um aumento na pressão sistólica de 0,44. 0,44 é um valor que eu não consigo palpar do ponto de vista clínico. Então, eu posso até mesmo reportar esse coeficiente multiplicado por 10. Então, eu diria que a cada 10 anos, em mulheres com reposição hormonal, eu tenho um aumento de 4,4 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Tá? Então, também poderia ser reportado dessa forma ou interpretado dessa forma. Mas eu, conhecedor mínimo de regressão linear e de interpretação de coeficiente beta, posso fazer essa interpretação livre. Ok? O interessante é que esses exemplos que nós demos até agora são exemplos clássicos de duas variáveis quantitativas. Mas o modelo de regressão linear é flexível o suficiente também para termos variáveis categóricas ou binárias, dicotômicas, como variáveis independentes. Por exemplo, placa versus sexo, perda dentária versus educação. A interpretação continua sendo exatamente a mesma, só que o raciocínio é que quando a variável independente é dicotômica, o beta nada mais é do que a diferença média entre as duas categorias, que é idêntico ao teste T. E quando a variável é categórica, o beta indica uma mudança a cada mudança de categoria. Vamos ver isso um pouco mais detalhadamente. Aqui está um gráfico de dispersão. Agora, placa como dependente no meu eixo Y e sexo como variável independente no eixo X. A um primeiro olhar, opa, esse gráfico está errado. Não tem uma nuvem de dados. Não, na verdade, existe uma nuvem de dados, porém, os dados da variável sexo, que é igual a 0, estão todos enfileirados no score 0, e todos enfileirados no score 1. Aqui, no caso, 0 é mulher, 1 é homem. Se eu pedir para traçar uma reta, a reta vai ser essa que vocês estão vendo aqui. E essa reta nada mais é, ela passa na média de placa no grupo 0. Esse ponto aqui eu tenho certeza que vai ser a média do grupo 0.
E lá do outro lado vai ser a média do grupo 1. Então, se eu pensar numa mudança de unidade em X acarreta beta mudanças em Y, o que significa, nesse caso, uma mudança de unidade em X? Nada mais é do que a mudança de uma categoria. Eu passo da categoria 0 para a categoria 1. Nesse caso, eu estou passando de mulheres para homens. E o beta vai ser exatamente a diferença, se eu pegar a média dos homens, subtrair da média das mulheres, eu vou ter o beta. Isso é idêntico a um teste T. O teste T está aqui ilustrado. Tem lá homens, feminino e masculino, 7 mulheres, 8 homens. A média está aqui, ó, de placa é 0,55, ou seja, 55%. Em homens, 0,80, ou seja, 80%. A diferença, preste atenção aqui, a diferença é menos 0,24, porque, na verdade, simplesmente pegou 0,55, subtraiu de 0,80. Ok, vamos arredondar para 0,25 ou 0,247. Então, a diferença na média entre homens e mulheres na quantidade de placa é 0,24 ou 24,7%. E vejam aqui o valor do P, que é este que está aqui em cima, que é 0,13. Isso é o resultado de um teste T, que é exatamente de um coeficiente beta. Com pequenas mudanças aqui de arredondamento, vejam o beta é 0,24 e o P 0,13, idêntico ao teste T, e isso não é coincidência, né? Então, é exatamente a mesma coisa, tá? Porque o modelo é idêntico, né? Um modelo linear, calculado pelo quadrado mínimo, certo? Então, nós vamos ver modelos de regressão linear, onde nós temos também variáveis independentes, que sejam categóricas ou binárias. E a interpretação é basicamente a mesma. Eu vou projetar para vocês um artigo de um dos meus alunos, que foi publicado no Journal of Clinical Odontology, para a gente tentar ver na vida real como é que isso pode ser usado também, além desses exemplos que eu dei para vocês. Então, aqui tem no artigo de 2014, Estimates and Multivariable Risk Assessment Recession in the Population of Adults from Porto Alegre, Brasil. Então, o que nós fizemos? Tá? Esse estudo é do Fernando Rios. A gente examinou 1.023 adultos acima de 35 anos em Porto Alegre, e nós medimos recessão gengival em todos esses indivíduos. Tá? Recessão gengival é medida em milímetros, e aí você pega todas as recessões dos indivíduos, de cada indivíduo, faz uma média, e você tem a média da boca. Então, um indivíduo que tem 1,2 milímetros de recessão, ele vai ter, basicamente, 1 milímetro em quase todas. Já um indivíduo que tem 4,5 milímetros de média de recessão, ele já tem recessões mais altas, porque, afinal, a média dele é mais alta. Então, tem como analisar a recessão gengival com a média da boca de cada pessoa.
Então, mais uma vez, um exemplo de uma variável dependente quantitativa, contínua, certo? Que eu posso aplicar um modelo de regressão linear. Se eu quero definir o quê? Quais os fatores de risco, ou quais as variáveis que estão associadas e que podem predizer maior ou menor recessão na população. No caso desse estudo, vejam vocês aqui, nós analisamos está aqui, ó. Nós analisamos idade, sexo, educação, se a pessoa usa ou não usa limpeza proximal, se ela fuma, se ela vai ao dentista e se ela tem gengivite. Linear regression. Então, vamos lá, vamos tentar interpretar. Beta, 95% confidence interval, e P. Vamos lá, idade, em anos, 0,06. O que significa isso? Que a cada ano que eu mudo na idade das pessoas, eu tenho 0,06 milímetros de recessão a mais. Certo? Nossa, mas 0,06 milímetros, isso é uma merreca, né? Então, vamos multiplicar por 10, ou vamos multiplicar por 20. 20 anos significa 1,2 milímetros a mais de recessão, o que é bastante. Mas agora percebam que todas as outras variáveis são variáveis qualitativas, categóricas ou binárias. Por exemplo, mulheres e homens. Aonde eu vou ter mulheres, neste caso, como um grupo de referência, e homens, a minha categoria que muda. Então, se eu comparo, se eu mudar uma unidade no sexo, ou seja, se eu comparar homens com mulheres, eu vejo que homens terão 0,45 milímetros a mais de recessão média do que mulheres. Aqui eu tenho um intervalo de confiança que me dá a magnitude desse impacto, então vejam que a média, entre aspas, né, o coeficiente que eu encontrei na minha amostra foi de 0,45, mas ele pode ser de apenas 0,18 ou até de 0,72. E ele é estatisticamente significativo. 0,003 é o valor do P. Vejam agora um outro exemplo de um coeficiente negativo. As pessoas que limpam os dentes na área interproximal 2 vezes ou mais ao dia possuem menos 0,25 milímetros de recessão do que as pessoas que nunca limpam os dentes no meio. E isso é estatisticamente significante. Tá? Então, com isso a gente pode, de diferentes formas, relacionar, associar variáveis. Isso aqui é um estudo de associação, um estudo observacional, mas eu dei antes o exemplo da ENDO, de um estudo de intervenção, né? Basta a gente pensar se eu tenho uma variável dependente, quantitativa, contínua, uma possibilidade é modelar esta variável com um modelo de regressão linear. Tá? Dúvidas? Por enquanto, nada mais.
Alex, Oi, Natália de novo. vamos lá. O beta, quando tu tem essas variáveis categóricas, então tu tinha falado que seria a diferença das médias de y, é isso? É isso que eu Sim. entendi. Tá. Nesse caso, só que o que acontece? Numa regressão, normalmente tu não reporta as médias. Sim. Tu poderia me dizer assim, tá, Alex, ali o beta de homens e mulheres é 0,45. Mas qual é a média dos homens e das mulheres? Bom, se tu Sim. quiser, tu faz uma tabela descritiva separada Com as médias. com as médias. Tá. Tá? Uhum. Existe uma maneira, né, na verdade, na equação, então se a gente for pensar aí já é um raciocínio um pouco mais avançado, eu vou desafiar vocês a ter comigo esse raciocínio, a constante na fórmula equivale ao valor médio da categoria de referência. Porque equivale ao valor de Sim, porque o beta vai ser 0, né? Quando o x é 0. Porque o beta vai ser 0 e vai sobrar somente a constante na minha equação. Então, é exatamente isso que tu disse. Então, por exemplo, aqui... Quando tem variável contínua, é mais difícil de entender. Mas, digamos aqui... Deixa eu ver a minha equação. Aqui. Aqui também é da... Ah, não, aqui do IPv e SG. Mas, enfim, se eu desenhar essa equação aqui, ó, olha aqui os 56. Constante é 0,56. Que das mulheres. Se eu pegar a constante e somar o beta, eu tenho a média dos homens, que é da outra categoria. Então, eu consigo inferir e calcular as médias a partir do modelo de regressão, utilizando o valor da constante. É nada mais do que análise de variância, ou análise de covariância, quando eu botar várias variáveis no modelo, e eu pegar a constante e somar os coeficientes, eu vou ter o mesmo resultado do que uma análise de covariância. Então, é tudo a mesma coisa, o que muda é o output. Se eu pedir para o SPSS uma análise de covariância, ele não vai me dar um beta, ele vai me dar as médias. Mas, em essência, é a mesma coisa. Tá bom, obrigada. De nada. Oi, Alex. Eu Oi. queria ver se vamos aprender como fazer dummy variables, porque, tipo, tu tem que votar para fazer Sim. a categoria de referência, né? Então, as variáveis desse estudo foram feitas assim, com dummy variables. Aquelas variáveis daquele estudo foram feitas com dummy variables. Eu vou falar sobre dummy variables. Tá. Tá? Tá. Só isso. Apesar de que eu odeio o SPSS para isso, porque ele é muito burro, eu não sei fazer nele. Eu faço... Sim, eu também tentei fazer, mas ele dá diferença entre o Stata e o SPSS, os valores? Não, é o comando que é diferente. Ah, tá. Tá? Obrigado. A gente vai tentar fazer na aula prática um exemplo sobre variáveis dummy. Tá? Para quem nunca ouviu falar de variável dummy nada mais é do que uma variável categórica, né, de 3 ou mais categorias que eu ponho no modelo e ele me dá um coeficiente para cada variável. Tá? Que é o caso aqui. Então, aqui eu tenho um coeficiente que é 0,30, menos 0,30, e aqui menos 0,25. Não é o mesmo coeficiente para cada mudança de categoria, mesmo que eu tenha mais categorias.
né? Então, aqui vejam, de never para menos de um dia é 0,30. Mas de never para 2 dias ou mais é 0,25. Mas eu não sei de menos de uma vez por dia para mais de 2 vezes qual é o coeficiente. Percebam isso. Eu tenho que elencar uma variável, uma categoria referência. E dessa categoria referência eu vou ter a mudança de categoria e o coeficiente para cada mudança. Tá bem? Isso é do me variable. Eu não tenho um coeficiente para uma mesma variável de 4 categorias e para cada mudança de categoria, esse coeficiente vai ser sempre o mesmo. Não é isso. Tá? Porque não necessariamente essa mudança ela é linear e a mesma. Né? Vejam que de never para menos de um dia, o coeficiente, o impacto, inclusive, é maior do que never para mais de 2 dias. Tá? Mas a gente vai ver um pouco de dummy variables, que nada mais é do que isso que eu mostrei na tabela aqui para vocês. Bom, isso que eu falei para vocês não é novidade, na verdade, para quem já conhecia regressão linear. Todo mundo que conhece um pouco de regressão linear conhece ou sabe de tudo isso que eu falei para vocês. Agora, o que quase ninguém sabe é diagnosticar um modelo ou avaliar o que se chama de model fitting, tá? Que a gente vai falar muito para vocês de todas as estratégias de regressão que nós vamos ver. Que é o que nós chamamos de assumptions, ou model fitting, ou nada mais do que os pressupostos do modelo. Então, o objetivo de tudo isso é verificar, vamos ver na quarta-feira, estratégias de fazer um modelo com múltiplas variáveis. Então, eu tenho que ver se esse modelo ele está coeso e coerente com os pressupostos. Então, verificar os pressupostos, se eles estão respeitados, verificar se existem observações que influenciam fortemente o modelo e variáveis que fornecem a mesma informação, que é colinearidade. Então, os pressupostos, os principais pressupostos da regressão linear, nós já falamos. O primeiro deles é que nós temos que ter uma variável dependente quantitativa, mas que a unidade analítica seja o indivíduo, ou seja, os valores de y são independentes uns dos outros. Eu não posso fazer uma regressão linear usando, por exemplo, dentes como unidade analítica, porque eu tenho vários dentes no mesmo indivíduo, isso não pode acontecer, ou boca dividida, né? Eu preciso de independência das observações. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre modelos multinível, noções de modelo multinível, que aí se aplica, então, esses casos onde existe agrupamento de observações. Vocês vão ver mais isso com o Roger. Tá? A variável dependente ela deve ter distribuição normal, então isso é muito importante. Vejam que apenas a variável dependente, não é como na correlação, que tanto a dependente quanto a independente tem que ter distribuição normal. Mas, de maneira geral, a variável dependente, tendo uma distribuição normal, isso vai gerar outros pressupostos que nós vamos ver. A relação entre os preditores e o desfecho, né, ou entre as variáveis x e a variável y, ela deve ser linear, não pode ter uma relação elíptica, né? E a variação de y deve ser a mesma em cada valor de x, que é a homocedasticidade, que agora nós vamos ver melhor do que se trata. Então, ponto 1, normalidade da variável dependente. Nós já vimos, né, que nós vamos fazer um gráfico de dispersão, podemos utilizar alguns testes para avaliar a normalidade da nossa distribuição.
Vejam aqui, isso é número de dentes perdidos. Normalmente essa variável é uma variável que tem alguma assimetria, ela não é uma variável muito boa de ser analisada com regressão linear. Existem outros modelos, porque na verdade, dente perdido a gente conta, né? Apesar de ser uma variável quantitativa, ela é uma variável discreta, e nós vamos ver com o Roger modelos de variáveis discretas que às vezes são apropriados do que regressão linear, que é mais utilizada para variáveis contínuas. Tá? Vejam como existe aqui uma assimetria, e qual é o problema de corromper um ou mais pressupostos de normalidade, né? Nós já falamos um pouco disso, é que os erros padrão e, consequentemente, os valores de P serão inválidos. O coeficiente beta, ele não muda, se eu tenho uma variável assimétrica ou simétrica, mas as inferências analíticas sofrem alteração, tá? Mas também temos que dizer que pequenos desvios da normalidade dos dados podem ser irrelevantes, por isso que a gente vai analisar outras coisas mais adiante, como, por exemplo, os resíduos. Então, eu posso ter, sim, uma variável, mesmo que não seja dentes perdidos, que é de contagem, mas imaginemos uma variável quantitativa contínua que tem essa mesma curva. Nós não podemos, neste momento, abandonar a modelagem linear até analisar os resíduos, que vai ser o ponto final de apropriação do modelo ou não. Tá? Porque justamente pequenos desvios, às vezes, não influenciam de forma relevante nas inferências analíticas. E aí eu vou deixar de utilizar um modelo que é interessante, apropriado para aquilo que eu quero demonstrar, porque no primeiro passo eu interrompi. É claro que quando houver uma assimetria absurda e clara e evidente, eu já posso abandonar de cara a modelagem através de regressão linear. Número 2, análise dos resíduos. E aqui reside a maior importância analítica da apropriação de um modelo linear. E avaliar os resíduos, porque com isso eu vou ter análise de linearidade e homocedasticidade. Como nós falamos lá no início, na equação, para cada par de observação, existe um erro, né? Ou um desvio. E agora sim nós estamos dando o nome correto para esse erro, para esse desvio, que é o resíduo. O que é o resíduo? Nada mais é do que a diferença entre o valor que foi observado naquele ponto para o valor que está em cima da reta. Isso é o resíduo. É um valor real, assim, um valor que eu calculo. Então, para cada observação, eu vou ter um valor de resíduo, porque afinal eu consigo calcular. Então, vamos imaginar essa situação. Digamos que para esse indivíduo que está aqui, que tem um valor de volume plasmático, digamos, de 3,4. Se eu pegar o valor que foi estimado para ele na reta, que é de 3,2, se eu pegar 3,4, diminuir de 3,2, eu tenho 0,2. 0,2 é o valor do resíduo para esse indivíduo, que é o erro da reta, porque na verdade é um erro que se espera, porque não existe a reta perfeita. Eu vou ter erros, vou ter distâncias dos pontos para a reta. Quanto menor for a distância dos pontos para a reta, digamos que o resíduo seja 0. Bom, se o resíduo é 0, significa que o ponto está em cima da reta. E se todos os pontos estiverem em cima da reta, todos os resíduos vão ser 0. Mas isso não vai acontecer. Vai ter resíduos altos e resíduos baixos. Se eu pegar todos os resíduos e fizer uma média dos resíduos, a minha reta, para ela ser boa, eu tenho que ter uma média dos resíduos o mais próximo de 0 possível. Tá?
Então, calcula-se os resíduos para cada valor de y. Então, aqui já na prática, como é que a gente faz isso, né? Então, eles representam essa diferença entre aquilo que foi realmente observado e o que foi predito pelo modelo de regressão, que é o valor que está em cima da reta. E aí eu posso fazer gráficos com os resíduos, certo? Então, gráfico de dispersão com os resíduos no eixo Y e os valores esperados ou preditos, no caso vai ser predicted ou fitted values, na variável da variável Y no eixo X, certo? E aí eu vou ter formas, né? Quando a homocedasticidade é violada, eu vou ter uma nuvem que produz faixas em forma de cone, e quando a linearidade é violada, a nuvem de pontos produz uma faixa em curva, como é o caso aqui, ó, cone e curva. Então, eu tenho falta de homocedasticidade quando eu tenho um formato de cone e falta de linearidade quando os resíduos formam uma elipse. Aqui é um output do SPSS ilustrando isso. Os resíduos padronizados no eixo Y, no eixo X, e os valores preditos, né, no eixo Y. Então, se eu imaginar uma reta passando no zero, eu tenho quase uma assimetria dos valores acima e abaixo dessa linha que passaria aqui no zero. Eu também vou avaliar o que nós chamamos de outliers e observações influentes, pelo gráfico de dispersão dos resíduos no eixo Y e os valores esperados, né, o mesmo gráfico, e observar valores distantes das observações, como por exemplo, né, eu tenho ali resíduo de uma pessoa, isso aqui é uma observação que está muito longe da nuvem de dados dos resíduos. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque, como nós vimos com a média, o modelo linear, ele sofre muita influência de valores fora, né, que são ditos outliers, certo? Então, a homocedasticidade, nesse caso, é respeitada, né, porque eu tenho pontos distribuídos de forma semelhante acima e abaixo desta linha pontilhada que passa pelo zero dos resíduos, porém, eu tenho uma observação que é um outlier, e o outlier pode vir alterar fortemente a minha reta. Como que a gente analisa isso, né? Dados. Existem estatísticas que se calculam, são as estatísticas de influência, que podem ser calculadas para cada observação. Então, a pergunta é a seguinte: a omissão de uma observação específica gera ou não uma diferença no modelo de regressão? Então, se por acaso eu excluísse aquele indivíduo que é um outlier, o que isso geraria no modelo, comparando quando eu incluo ele no modelo? Então, tem várias estatísticas de influência que a gente pode calcular para analisar a influência de um outlier no modelo. Os mais conhecidos são os valores de leverage, ou DFITS, DF-beta e Cooks-D. E aí tem pontos de corte para definir, né? Por exemplo, se eu calcular um Cooks-D para cada pessoa ou cada observação, esse valor, se estiver acima de 4 dividido pelo N, indica uma grande influência.
Tá? Então, tem regrinhas, então, aqui para leverage, XD, DFITS e DF-beta. A gente tem aí fórmulas que dependem do tamanho amostral e do número de variáveis independentes que estão no modelo, que eu vou definir se uma observação é ou não influente. Então, eu posso rodar, inclusive, um gráfico de histograma com os resíduos, vejam aqui, que a média, né? Primeiro, esse gráfico tem que ter uma distribuição normal, certo? A média tem que estar mais próxima de 0, tá? E eu posso, eventualmente, olhar para resíduos muito altos. Vejam aqui que a maioria dos resíduos estão entre menos 1 e mais 1. Alguns até mais 2, alguns outros até menos 2. Mas eu tenho resíduos que são acima de 2, que já são resíduos muito altos, né? Então, eu posso ter ali justamente a explicação daqueles indivíduos nessa variável aqui, que é o dentes perdidos, que nós vimos desde o início ali, que tinha uma distribuição da própria variável já era assimétrica. Talvez aqueles indivíduos que estão lá no final da curva venham a explicar resíduos mais altos neste modelo de regressão que eu possa vir a estar utilizando. Então, vejam um exemplo aqui do livro também da Betty Kirkwood, um scatterplot de uma variável hipotética y e x, onde eu tenho aqui observações altamente influentes. Então, vejam, a maioria dos dados, ou a nuvem de dados está localizada aqui, mas lá distante eu tenho uma observação, muito longe do restante. E se eu calcular o resíduo, ou até mesmo o CooksD, vejam que ela fornece uma tabelinha do CooksD. A maioria dos valores de Cooks estão muito próximos a 0. E lá, o indivíduo 10, que é esse carinha aqui, ó, ele tem um CooksD alto. Ele tem uma influência, provavelmente, se a gente excluísse esse indivíduo, ele está puxando a reta para perto dele, ó. Se a gente excluísse esse indivíduo, certamente essa reta ela ia passar muito mais paralela ao eixo X do que a gente imagina. Mas como ele está lá, ele puxa, porque ele é muito influente, ele é muito forte, tá? E isso é dado pelo CooksD. O que a gente pode fazer? Vai lá no banco de dados ou num comando e diz assim, ó, eu quero rodar regressão linear, mas eu não quero incluir o indivíduo da regressão. Vejo que o coeficiente vai mudar, que o P vai mudar, que outras estatísticas podem mudar, se isso realmente se confirmar. Interessantemente, vale comentar que mesmo tendo um CooksD alto, o resíduo não é alto. O resíduo não é alto porque essa observação influente, ela puxa a curva para próxima de si, então o resíduo dela é pequeno. Então, por isso que o resíduo ele não é um indicador de influência, sim, e existem outras estatísticas de influência que são mais apropriadas, tá? Então, lá no nosso exemplo aí do dente perdido, 4 dividido por 181, que é o número de observações que eu não comentei com vocês, o CooksD ali aceitável é 0,02, tá? E aí, se a gente pedir para rodar o CooksD acima de 0,02, vejam que eu tenho aqui observações, eu tenho uma observação que o CooksD é 0,07, 0,06, duas observações com um CooksD razoavelmente maior do que o ponto de corte aceitável, que seria 0,02. Né? Então, eu posso excluir esses valores aí do meu modelo, né? Como é o caso aqui,
Eu identifico eles estão lá mais distantes, e eu posso rodar uma análise sem esses resíduos. Está lá o indivíduo 160. Posso pedir no gráfico para ele botar no gráfico qual é o ID de cada observação. Então, aqui eu estou conseguindo identificar que é o indivíduo número 160. Então, aí o que eu faço, né? Isso por si só é uma discussão bem ampla, eu fiz só um sumário aqui. Se eu identifico um outlier e dados ou um dado influente, né? Eu tenho que tentar identificar a razão para a ocorrência de um outlier. Um outlier ele pode acontecer por erros, eu posso ter digitado equivocadamente, ou eu posso ter lido uma ficha ou um dado na sua origem e digitado errado, enfim, pode ser um erro, né? Ou pode ser um erro na obtenção da variável, né? Se eu estou lá medindo profundidade de sondagem, e aí, ao invés de dizer 1, digo 10, por algum motivo, estava com a cabeça na lua, né? E aí eu estou dando uma informação completamente diferente do resto, né? Que todas as medidas que eu fiz eram 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e eu falo uma 10, né? Pensei no número de vezes que o Inter não ganha mais do Grêmio, aquela coisa toda, 10 Grenais, agora já são 11, e isso só vai aumentar, né? Mas se eu estou pensando nisso, eventualmente, eu vou dizer errado, vou obter errado uma variável. Essas são as formas mais fáceis de resolver, né? Eu estou lá na frente do banco de dados, eu volto nas fichas, nas lâminas lá do meu estudo, volto na origem da informação e tento corrigir isso, né? A maior dificuldade é um problema não controlável na execução do estudo ou é uma característica inerente à variável que eu estou estudando. Como é o caso de perda dentária, como é o caso de proteína C reativa, outras variáveis sanguíneas, biológicas que têm uma assimetria muito grande, aí sim eu estou num problema que provavelmente o mais correto é não usar regressão linear. Deletando outliers do banco de dados e deletando observações do meu estudo sem justificativa, porque se a variável tem esse comportamento biológico, eu não posso ignorar isso e deletar aquelas informações que são influentes. Então, tem que ter muito cuidado para sair excluindo observações porque elas são influentes, né? Então, talvez, muitas vezes, é melhor mudar a estratégia analítica, fazer transformações, usar outro modelo que aceite, que seja mais flexível com dados influentes, do que simplesmente deletar essas observações. Em resumo, é isso sobre dados influentes. Agora, meu passador deu pau aqui. Quarto tópico, colinearidade. Isso é muito importante quando a gente faz modelos múltiplos. Agora funcionou. Ixi, deu pau total aqui. Espera aí. Colinearidade. Colinearidade significa inclusão no modelo de duas ou mais variáveis independentes que estão altamente correlacionadas entre si. Por isso que elas são ditas colineares. Isso pode inflar o modelo. O que é inflar o modelo? Os coeficientes ficam instáveis. Uma variável independente, por exemplo, deixa de ser significativa com a inclusão de uma outra variável que possui correlação com esta. Então, como é que eu diagnostico isso? A gente pode avaliar o scatter plot e o coeficiente de correlação de duas variáveis independentes que, teoricamente, podem estar correlacionadas, por exemplo, cálculo e placa. Se eu mensurei cálculo, mensurei placa e quero ver se essas duas variáveis estão associadas a periodontite ou a gengivite, que é pior ainda, cálculo e placa provavelmente têm muita correlação, eles dizem a mesma informação,
Porque, afinal, quem tem cálculo é porque teve placa, né? E quem limpa bem os dentes não vai ter placa e também não vai ter cálculo. Então, as variáveis, elas são basicamente, elas fornecem basicamente a mesma coisa. Porém, são variáveis diferentes, né? Então, se já existe um conceitual, uma base teórica para isso, é melhor eu não usar as duas, eu opto por uma delas, né? Ou se eu não tenho, e isso pode acontecer, se eu não tenho uma base teórica que vá dizer que elas são colineares, eu posso avaliar estatísticas de colinearidade, como, por exemplo, o tolerance, né, que também vai ter um valor para variável, que deve ser abaixo de 0,1, ou o Variance Inflation Factor, que é o VIF, que eu tenho que avaliar variáveis com um VIF maior do que 10. Então, isso eu posso pedir nos programas, nos pacotes estatísticos. Veja, isso aqui é um modelo qualquer que inclui sexo, idade, anos de estudo e fumo, que são 4 variáveis em um modelo único, então um modelo múltiplo, e é assim que eu analiso colinearidade. Então, vejam lá os valores de VIF, né, e os valores de tolerance que eu pedi para o SPSS e ele automaticamente forneceu. Tá? Então, vejam aqui, se eu pegar placa e cálculo, que são duas possíveis variáveis independentes, vejam a forte correlação que existe entre placa e cálculo, dadas aqui por um R de Pearson de 0,7. Elas dizem a mesma coisa, então o melhor a ser feito é escolher uma delas para incluir no modelo. Porque vejam aqui, se eu botar, que é um modelo de dentes perdidos, se eu botar IPV, o beta é 0,06. E vejam lá, 0,03 o valor de P. Cálculo, 0,08. Um coeficiente muito próximo do beta do IPV e também significativo. Se eu ponho os dois no mesmo modelo, vejam o que acontece com o coeficiente de placa. Ele passa de 0,06 para menos 0,006. Ele piroqueou, enlouqueceu, simplesmente porque eu botei cálculo e placa junto no mesmo modelo. Então, isso é um indicativo claro de que alguma coisa está errada no modelo e isso normalmente se explica por multicolinearidade. Bom, o que fazer se os pressupostos parecem ser violados? É aquela velha história, quem procura acha. Válido para pressupostos de modelos. Então, quanto mais se avalia o modelo, maior a probabilidade de encontrar violações. Né? O que nós devemos ter é um bom senso, porque evidências de que pressupostos possam estar sendo violados não necessariamente indicam que o modelo é inválido ou que deva ser totalmente desconsiderado. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de ponderação. E isso normalmente tem a ver com o tamanho de amostra, né? Então, aqui eu coloquei em casos de tamanhos de amostras suficientes, entre aspas, né? Os resultados serão robustos. O que é amostra suficiente? Não tem como dizer, né? Mas certamente quanto menor o tamanho de amostra, por exemplo, 100, 180, 200, 300, 400 indivíduos com um número grande de variáveis independentes no modelo múltiplo, tu corre risco de não ter uma amostra suficiente, né? Claro, checar erros, nós já falamos, né? Explorar relações não lineares com outros modelos, que nós vamos ver também, transformações de dados, né? E hoje em dia existe, de forma muito elegante, o que nós chamamos de recursos que ajustam para pequenas violações dos pressupostos. Por exemplo, Robust Variance ou Bootstrapping,
que quando eu vou rodar lá o meu modelo de regressão linear, eu clico que eu quero um modelo de variância robusta. E aí, se eu tiver um pouco de falta de homocidasticidade, um pouco de falta de linearidade, o modelo ele vai ajustar para isso e vai me dar valores de P e vai calcular os erros padrão de forma mais exigente. Então, por exemplo, se eu rodasse um modelo sem a variância robusta, eu encontraria um P de 0,002. Se eu rodar com um modelo robusto, talvez esse P mude para 0,04, bem mais alto. Então, isso é uma estratégia hoje bastante válida quando se tem amostras pequenas ou não tão suficientes, que normalmente é a rotina, né, de quem está na vida científica, que não é fácil conseguir estudos com amostras bastante grandes, tá? Dúvidas? Oi, Alex, eu tenho mais dúvidas. Desculpa, galera. É que esta quarentena, não. Mas eu queria... Participando. Eu não gosto quando ninguém fala, é muito chato. Ainda mais à distância, eu não sei nem onde é que vocês estão, vendo, se vocês estão só botando o nome aqui para enganar a si mesmo, né? Porque a mim não adianta enganar, então, eu acho legal que vocês participem, queria deixar vocês bem à vontade. Então, que é um tema complicado. Pode participar bastante. Bah, se desculpa a chatice, hein? Mas eu tinha várias perguntas aí, eu vou ir perguntando pouco a pouco. Mas eu queria perguntar, até quantas variáveis, tipo, tu pode inserir no modelo sem dar muita colinearidade, sabe? Tem um número, tipo, sei lá, 15 variáveis, 10 variáveis? Não tem número. Não existe mágica, né? Existe testagem da modelagem, um pouco de conhecimento, né? E existem essas formas de tentar identificar existir colinearidade. Não é muito comum existir colinearidade. Vou te dizer que não é muito comum, pelo menos no que eu tenho estudado ao longo desses 20 anos, não vejo colinearidade como uma coisa muito comum, mas ela é muito grave. Então, realmente tem que sempre averiguar se existe alguma eu vi não me lembro, um artigo aí que dizia, tipo, até 500 indivíduos na amostra, o modelo vai ficar estável, sabe? Tipo, isso é verdade? Não. Isso aí é fake news, está na moda, né? Fake news. Não, existe assim, a gente diz às vezes que também não é uma verdade absoluta, tá? Que para cada variável num modelo, tu tem que ter pelo menos 10 observações. Então, digamos assim, se tu tem 10 variáveis, tu tem que ter pelo menos 10 vezes 10, que é 100 observações. Mas isso não é uma verdade, porque assim, um modelo múltiplo para uma amostra de 100 indivíduos ou 100 observações e 10 variáveis é muita coisa, é muita variável para pouca gente. Pois é. Eu faço modelos com 10 variáveis para 600, 700 observações. E outra coisa... Não estou dizendo que não é possível, tá? Tá. Eu já fiz modelos com 10 variáveis para 250, mas não é porque é 250, é porque eu avaliei os pressupostos, como a gente viu resumidamente agora. Sim. E outra coisa, tipo, quando a gente vai publicar o artigo, sempre diz que tu tem que publicar um modelo ajustado e não ajustado. Tipo, isso é real? Ou, tipo, nós vamos ter uma aula na quarta-feira que é de modelagem. Esse é um outro assunto. Nesse momento, nós vamos ficar com essas informações aqui, tá? E
Ah, tá. Então, talvez o SPSS tem um análise que estabuais que ele faz sozinho, tipo, ele tira as Não é variáveis... agora essa pergunta, te acalma. Tu já fez essa disciplina e tu tá pensando além dos outros. Também não perturba muito. Tá, Tá? obrigado. Calma. Ejaculação precoce também é um problema. Te acalma. Tá bom, obrigado. Mais perguntas? Bom, então, nós vamos fazer agora 20 minutos de intervalo, tá?